Nessa noite, quando eu cheguei nesse lugar, essa mensagem, irmãos, que se encontra no livro da Revelação. O livro da Revelação, onde João escreve quando ele estava em uma aflição, num momento difícil da sua vida, preso, encarcerado em uma ilha chamada Patmos, ao qual Deus o concedeu e conservou naquele lugar para escrever um livro que se chama-se Apocalipse, que também é conhecido como o livro da Revelação. Aleluias! E dentro desse livro tem várias profecias, várias mensagens que eram muito futurísticas na época, que não era para aquele tempo, mas sim para os tempos atuais, para os últimos dias, para a igreja do Senhor. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, glórias a Deus, Apocalipse 20. Apocalipse 20. Quem foi encontrando vai ficando de pé em reverência à palavra mais uma vez. Por que, pastor, ficar de pé? A Bíblia diz que quando Deus falava com o homem, ele dizia assim: homem, ponte de pé e falarei contigo. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando. Apocalipse, no capítulo 20, verso 11, diz assim a palavra do Rei Jesus: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, Deus? Podem sentar, dando uma linda salva de palmas para Jesus, misturado com glória a Deus, aleluia, amém? Irmão, estamos diante de uma palavra que, ao lermos, ao meditarmos na Bíblia, e nesse capítulo e versículo 11 em diante, nasce no coração da gente algo que nos deixa temeroso, pois é uma revelação ao qual mostra o próprio Deus em relação ao julgamento ou ao juízo final. E a palavra de Deus, lida nessa noite, tem como epígrafe o texto, logicamente, o juízo final. Aquele momento em que todos nós, a igreja do Senhor, a não igreja do Senhor, estará diante de um trono branco, em que está sentado Deus. Observamos a mensagem lida, que João, quando ele está ali na ilha de Patmos, com mudança eu falei, João, ele narra algo tremendo e glorioso. Em um arrebatamento, Deus o leva João aos céus. E entrando ele no céu, a Bíblia vai dizer que João vê. Ele diz: e vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles.
Olha, irmãos, escuta só, olha o que João vê. Isso é bem claro e está bem explícito que João está diante de Deus, no seu sublime trono, assentado o Rei da Glória. Só que João, ele nota que diante desse trono, ora, fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Se nós formos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, voltando um pouco a palavra, aí vai estar voltando comigo também. 2 Pedro 3, 7. Glórias a Deus. Voltando um pouco a palavra de Deus, em 2 Pedro 3, 7, a Bíblia vai dizer: mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O apóstolo Pedro, em concordância com João, obviamente, irmãos, nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita em anos diferentes, em lugares diferentes. Não tinha como Pedro se comunicar com João para ele escrever basicamente quase a mesma coisa em Apocalipse, de maneira nenhuma. Mas como a Bíblia é harmônica, ou seja, ela não se contradiz, de Gênesis a Apocalipse, ela não vai se contradizer, é fiel. Paulo diz que é inerrante e ela é digna de toda aceitação. Pedro, ele vai dizer para nós que os céus e a terra, que agora existe pela palavra, se reserva como tesouro. Tesouro para quem, irmãos? Essa reserva para quem é para os fiéis, é para os que obedecem a palavra, os que guardam os seus mandamentos. E ele vai dizer, irmãos, que é como tesouro, mas também guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens, escuta, ímpios. Ou seja, assim como se reserva para a eternidade, para vivermos eternamente, assim também reserva para a perdição, para a morte eterna. E nós voltando para Apocalipse, João, ele tem uma visão muito interessante. Eu posso imaginar nesse versículo 12, que viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. João, ele começa a ver os mortos. Obviamente, João, para narrar isso aqui, ele deve ter visto alguém que conheceu e disse: esse irmão morreu. E se esse irmão para quem morreu? Essa grande multidão também morreu. E João começa a ver, irmãos, os mortos, quer seja grandes e pequenos, quer seja ricos, quer seja pobre. João vê uma multidão diante do trono. Agora escuta, querido, o que me chama a atenção é que quando João diz que vê os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, ele viu também livros. Eu costumo dizer que lá no céu tem uma biblioteca. E essa biblioteca, irmãos, tem o livro de cada ser humano na terra, quer seja ímpio, quer seja crente. A Bíblia vai dizer que João, olha só, está no plural. E se está no plural, ele vê livros. Ele vai dizer aqui, ó: e abriram-se os livros. Está no plural. Eu vou colocar o nome desse livro, como tem um livro também na Bíblia, chamado Atos dos Apóstolos. Então, lá no céu, abriram-se os atos de cada um de nós.
Vamos imaginar, irmãos. Eu vou conjecturar aqui. Eu estou diante do trono branco, como João viu essa multidão, que somos nós. E quando eu estou diante do trono, chega a minha vez de ser julgado. Aí Deus vai chegar para o anjo, presta atenção como é que Deus vai fazer, ó. Deus vai chegar para o anjo e diz assim: ei, Gabriel, o anjo Gabriel, pega lá o livro de Atos do pastor Valdir. Vai pegar lá o livro, o anjo. E Deus vai abrir o livro diante de uma multidão e diante de mim. Ele vai dizer assim: abriram os seus livros. Ele vai dizer: e todos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. Então tem uma biblioteca no céu com Atos do João, Atos do Pedro, Atos do Valdir, Atos do Gabriel, Atos da Gabriele, Atos da missionária Maria, Atos da missionária Elisete. Ele vai chegar para mim e vai dizer assim: o livro, vai abrir o livro e vai dizer assim: olha, eu já preguei isso aqui uma vez. E rapaz, aqui o livro do irmão Valdir, o pastor Valdir. Vamos supor que seja assim: rapaz, eu estou vendo aqui teu livro, né? No começo aqui você era um cara que gostava de beber, tocava em banda de forró, né? Cantava a noite toda, né? Passava a noite se recolando em cima do palco, não era, Valdir? Era Jesus, era desse jeito. Quando terminava ia beber, né? Era. Mas eu estou vendo aqui que em 1995, né, você sofreu um acidente, ficou paralítico 2 anos, fez 9 cirurgias. Ah, pai, se converteu. Você mudou. Então esses livros que a Bíblia vai dizer, e todos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Então se a minha obra era má no começo e depois eu mudei, Jesus vai me condenar. Mas a Bíblia vai dizer que vou ler de novo: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. Logicamente, diante do trono, Deus vai estar com os livros das obras e do lado o livro da vida. Aí ele vai agora comparar as obras. Aí depois ele vai procurar o meu nome no livro da vida. E bem-aventurados são os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Como é que eu escrevo meu nome, pastor, no livro da vida? Como é? Quando num culto como esse tem um apelo, e o pastor diz assim: quem quer aceitar Jesus? Aí o irmão levanta a mão: sou eu. Opa, então vem aqui, meu filho. Segundo aos Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 8. Mas quem diz? Esta é a palavra da fé, a saber, se com tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Aí Deus vai olhar no livro: ah, mas o teu nome está aqui, pastor Valdir. Deus sabe que meu nome está lá. Só que o julgamento, irmãos, vai ser diante do ímpio e dos crentes. Porque a Bíblia diz que nem todos que é crente também vai herdar o reino de Deus. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entra lá no meu reino. A Bíblia lá em Mateus capítulo 10, verso 32, vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Verso 33, porém, aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então não tem meio termo para Deus. É por isso que a Bíblia diz que é sim, sim, não, não, ou é ou não é. Sabe, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus no leito. Passando anos como crente, eu olhava para mim mesmo e dizia assim: Senhor, eu queria aceitar na igreja. Porque a tua palavra diz: aquele que me aceitar, confessar diante dos homens. Tudo bem que estava minha esposa lá, estava meu pai e minha mãe quando eu aceitei Jesus. Mas esses homens que eu entendo são homens que têm um cargo eclesiástico, como um pastor. Eu aceitei diante do pastor, mas eu queria aceitar diante da igreja.
fiquei naquilo na minha cabeça há muitos anos, irmão. Aí um dia eu entrei numa igreja, minha moto deu prego, parou em frente à igreja. Eu digo, Jesus, hoje eu vou aceitar Jesus de novo. Você tá, eu só sei que só tem uma vez que aceita, tá, irmão? Mas eu queria aceitar de novo na igreja. Aí quando eu vou apelo, eu quero, o irmão, a moto estava no prego lá na frente da igreja, mesmo na porta assim. Aí eu aceitei Jesus de novo. Eu fiquei muito alegre, irmão. O pastor Aurelino estava lá na frente da igreja, diante do altar, diante do púlpito, diante de ministros. Eu digo, agora sim, eu aceitei Jesus mesmo. Eu já tinha aceitado, irmão. Mas eu queria, parece que aquilo ali ardia no meu coração de querer. Quando eu saí, irmãos, eu dei uma pedalada lá, puxa, pegou. Era para mim aceitar Jesus mesmo. O pastor olhou para mim, você mora onde? Eu moro na igreja de Lisboa. Ixi, mora longe. Aqui é lá no Mudubim. Eu estava indo para casa, depois do trabalho. Eu disse, olha, irmão, procura uma igreja bem pertinho da sua casa para você se congregar. Eu digo, tá bom, pastor. Eu saí feliz ali, porque eu tinha aceitado Jesus. E no momento que eu aceitei Jesus, sabe o que acontece? Jesus pega lá aquela caneta de ouro, que a tinta é do sangue dele, e coloca o meu nome lá no livro da vida. Valdir Oliveira. Olha o que diz a palavra. João, quando ele vê os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, ele viu que abriram-se os livros. E a Bíblia vai dizer, e abriu-se outro livro, agora é no singular. Então vamos imaginar, irmãos, o trono de Deus aqui, com esse púlpito, sendo maior, claro, o livro meu aqui, ó, das minhas obras, e aqui do lado o livro da vida, onde está meu nome. Só que Jesus diz uma passagem muito interessante: cuida para que eu nunca apague o teu nome no livro da vida. Se Jesus tem como apagar o nosso nome no livro, tem. Por que ele vai apagar, irmão? Porque ele vai olhar para mim e vai dizer assim, esse aí não quer nada comigo. Não tem negócio comigo. Então eu vou ter que apagar, porque está ocupando lugar aqui no livro. Pode ser que tenha outro que queira, que comece com a letra V, né? Porque talvez deve ser na ordem alfabética, o livro da vida. João viu o livro das obras e o livro da vida. E aí quando ele lê, escreve aqui, abriu-se um outro livro que é o da vida. Aí ele volta lá para os livros, ele vai dizer, ó, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Malaquias, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que há um memorial escrito diante de Deus para os que servem ao Senhor, para os que amam e guardam a sua palavra. É o livro das obras. Quem está compreendendo a glória a Deus? Sabe, irmãos, não tem como fugir. Eu fico imaginando, é que se meu nome não tivesse escrito no livro da vida, eu vi um pastor pregando esse negócio, eu não perdia sequer, eu acho que eu atrapalhava o culto. E eu dizia, ei pastor, eu quero meu nome no livro. Tem como? Tem. Tem, meu filho, vem aqui, é só aceitar. Deus não vai colocar o teu nome no livro. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma coisa muito linda e maravilhosa que Deus deixou para nós, que para mim não é bom, é o livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio de escolha. Livre-arbítrio significa poder de escolha. Eu tenho esse poder, meu irmão, de escolher o caminho de Deus ou não, de vir querer morar no céu ou não, de escrever o meu nome no livro da vida ou não. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que passaram céus e terra, mas as minhas palavras não vão se passar. Então, irmão, eu vejo uma palavra muito futurística e profética, algo que vai acontecer ainda, quando toda a igreja que não está diante de Deus vai estar. E qual é esse dia?
no dia do arrebatamento. O dia preparado por Deus. Quando ele diz assim, ó: eis que eu vou preparar um lugar para vós, para no dia da minha vida vós estáis comigo também. Agora eu te pergunto, irmãos, como é que Deus vai me conhecer se eu não estou com o meu nome no livro da vida e sim das obras? Eu preciso que meu nome esteja no livro da vida, porque acredito eu que no ato de eu levantar as mãos e aceitar Jesus, o meu nome sai no livro das obras e passa para o livro da vida. Por quê? Mesmo estando lá o livro, Deus não vai esquecer, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se não há condenação, então não há julgamento. Não há julgamento, não há juízo para os que são de Deus. E Deus conhece, a Bíblia diz que Deus já sabe quais são os dele, quais são os salvos. Continuando, João ele tem uma visão muito interessante. Dentro da visão, ele vai dizer que o mar, ele vai devolver todos os mortos para estar diante do trono. Aquele avião que caiu, aquele Titanic que afundou, e quantos morreram no mar, que não tiveram direito a enterro, né? Vai devolver, vai subir e vai estar diante de Deus para ser julgado, quer seja crente ou não. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno também vão dar os mortos que neles havia. Aqueles que morreram sem Cristo, então, que fez tudo que era de mal na terra, está lá no inferno, tá? Vai estar lá no lugar, a gente vai devolver. Está no lugar reservado já para ir condenado, porque morreu sem Deus. O nome dele não estava no livro da vida. Vai devolver. E a Bíblia vai dizer o quê? Para ser julgado, cada um segundo as suas obras. Olha só como o mar, o inferno, a morte vai estar diante dos seus. Agora a Bíblia está dizendo aqui que vai. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Vai ter julgamento para os tais. Então, meus queridos, o que é que acontece? É que muitas vezes nós, com nossos próprios pés, vamos em direção ao abismo. Nós, com nossas próprias mãos, entregamos de mão beijada a nossa alma, o nosso espírito de vida, aquilo que Deus nos deu, para o inferno. Simplesmente. Por quê, pastor? Porque não quer colocar o nosso nome no livro da vida. Vai estar o livro, irmão, vai estar aberto. Isso é irrevogável. Não tem como mais mudar. Paulo vai dizer assim, olha, já está fundamentado. Se descesse o Paulo pregando, olha só, pregando na congregação dele, se descer um anjo agora e trouxer um outro evangelho além desse, considere anátema, que significa maldição. Não tem como. É fundamentado, irmão. Aqui, ó, nesse livro de Gênesis e Apocalipse, Deus bateu um martelo, falou, é isso aqui, ó, não muda mais. Você pode observar que lá em Apocalipse, em um dos versículos, vai dizer assim, ó, e ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula deste livro, Apocalipse, ai daquele, pois sobre ele cairá todos os flagelos desse livro. Então o autor, quando ele renova a Bíblia, porque eu acredito que Deus ele chamou Almeida de Jesus, chamou Almeida de simplesmente homens que traz uma nova tradição, eles sabem, irmãos, que não pode alterar nada. Então a Bíblia desde do começo da humanidade até hoje existe por causa disso.
porque está fundamentado, porque é imutável. Agora, a palavra vai dizer, e a morte e o inferno. Porque você sabe qual é o nosso inimigo? É a morte, irmãos. E a morte e o inferno, escuta só isso aqui como é interessante, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tem um lago de fogo. E a morte e o inferno, naquele dia, será lançado no lago de fogo. E a palavra vai dizer que Deus disse para João, João disse, escreve aí, essa aí é a segunda morte. Para quem não sabia, que depois dessa morte carnal, ainda tem uma morte ainda espiritual, só que não se acaba, irmão. A Bíblia diz que esse lago de fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Agora você imagina só, viver uma eternidade queimando, sentindo dores, gritando e nunca morrer. Porque aquilo que Deus soprou na minha narina, o fogo de vida, Deus vai requerer de volta. A Bíblia diz que quando o homem morre, morre só uma vez. Vai para o pó, porque é pó. Ele volta para o pó. Mas o Espírito volta para aquele que o deu. Então, irmãos, uma coisa que Deus entregou em nós, para nós cuidarmos, é o Espírito de vida. Aquele fôlego que Deus soprou nas narinas da gente. E se eu não cuidar dele, como um mordomo fiel de Deus, e como é que eu posso cuidar dele? É me apartando do mal, é me despojando do velho homem e viver para Deus e tendo vida e novidade de vida. E João escreve que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 19, no verso 20, vai dizer assim, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Preste atenção. Se a palavra está dizendo que a besta e o falso profeta está lá, a morte e o inferno está também no lago de fogo. Rapaz, você dizer uma coisa, viu? Essas companhias aí são piores companhias do mundo para você viver eternamente, se a gente não tiver o nosso nome escrito no livro da Bíblia. O diabo e todos os demônios vão estar lá, irmãos. Deixa eu ler aqui uma coisa interessante, ó. Nesse mesmo capítulo 20, a Bíblia vai dizer assim, ó, no verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. No período de 1000 anos, Deus vai prender o diabo, Satanás. Acabando esses 1000 anos, Satanás vai ser solto. Para quê? Deus vai permitir que saia para enganar as nações, que estes estão sobre os 4 cantos da terra. Preste atenção aí, irmão. Os 4 cantos da terra, não tem como escapar. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Você sabe quem é Gog e Magog hoje, né? É o Ramá, a Síria, que está hoje atacando Israel. É Gog e Magog. Agora, e subirá sobre a largura da terra e cercará o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e o devorou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo. Olha só, já está de novo. Agora temos a companhia do diabo lá no lago de fogo. Eu pergunto para você, você quer ir para onde, irmão? Quando Jesus voltar ou quando você morrer? Porque o que eu estou lendo aqui é que tanto o diabo, como a morte, como o inferno, como a besta, o falso profeta, vai estar tudo lá.
Olha só, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e onde está a morte e o inferno, e todos os ímpios, e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E como antes eu falei, irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, ou seja, nem todos que são crentes também vai estar no céu. Porque para viver como cristão e enganando, não vai. E infiel, não vai. E mentindo, não vai. Porque quem mente é filho do diabo, não é filho de Deus. Não tem como. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Eu não posso mentir nem ó. Está vendo isso aqui? Dá para ver? E às vezes pode desse tanto, né? Eu não posso mentir nem esse tanto. Porque no momento que eu minto, eu posso imaginar que Deus vai chegar, o diabo vai chegar para Deus e vai dizer assim, ó, está vendo aí, ó? Ele é meu filho, não é teu mais não. Porque eu não sou o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e mente desde a fundação do mundo e não se firmou na verdade. Então o diabo é o pai da mentira. Então eu não posso mentir. Porque se eu minto, eu deixo de ser filho de Deus e passo a ser filho do diabo. E onde é que vai o diabo? Para o lago de fogo também. Queridos, eu peço a Deus todo dia para estar na presença, para estar diante de Deus, para que no dia inesperado a morte me abraçar, porque você não sabe, é inesperado. Eu posso entrar pela cidade santa, pelas portas. Eu posso olhar naquele dia e dizer assim, bem-vindo ao reino eternal. Porque lá no inferno vai ter assim, bem-vindo ao reino infernal. Eu quero estar bem-vindo ao reino eternal, onde os portões são de ouro, as ruas são de ouro, os muros são de cristais. É tão interessante, irmãos, que Deus não vai me deixar confundido até após a morte. Porque Deus revela na palavra a Nova Jerusalém, que está adornada, onde as ruas são de ouro. Então eu vou conhecer o lugar. Eu vou. Você vai conhecer o lugar quando você partir daqui desse mundo. Escuta, quando Deus fez o homem, Adão e Eva eram seres imortais. Deus fez o homem e a mulher naquele dia para começar a família e povoar a terra, imortais. Mas por causa da desobediência, ou seja, por não querer obedecer a palavra de Deus, por um só homem entrou a morte, Adão. Contrapartida, por um só homem também veio a vida eterna, Jesus. Então, já terminando. Olha o que diz a palavra. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, nós estamos sabendo disso. Eu preciso ter certeza e convicção que se Jesus voltasse, como ele prometeu que iria voltar hoje, ele não vai nascer de uma virgem, mas a Bíblia vai dizer que ele veio, o céu vai se abrir como um véu, se abriu de cima a baixo, no tempo, quando ele morre. O céu, que é o véu, chamado véu azul, vai abrir. E a Bíblia vai dizer que ele vem descendo, sentado no trono da sua glória. E a palavra vai dizer que ele dá ordem aos anjos ao seu respeito para ressuscitar todos os que morreram com Cristo. Interessante que tem um detalhe: os que morreram com Cristo. Então naquele dia só vai ressuscitar os cristãos. Não é porque nós somos merecedores, não. É bíblico. Os que estão com o nome escrito no livro da vida. A Bíblia vai dizer assim, ó, e Deus vai mandar para que os ressuscite os mortos, os que morreram com Cristo. E nós que estamos vivos receberemos novos corpos, incorruptíveis, incontaminados, e subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares, porque Ele não vai pisar nessa terra enojada, nessa terra em que habita o pecado, em que acredito eu que o mau hálito do pecado já subiu as narinas de Deus há muito tempo.
Então, se eu não tiver com o meu nome escrito no livro da vida, eu vou ser lançado no lago de fogo, querido. No lago de fogo. Então não é no céu. A Bíblia diz que do trono do Senhor tem um rio cristalino. Não é lago de fogo. Eu vou conhecer o nosso lugar que Deus tem preparado. Mas eu só posso conhecer o lugar se eu tiver com o meu nome escrito no livro. Se eu tiver feito coisas boas. Se eu renunciei. Olha, irmãos. Quando eu era criança, que eu ia para a escola. E quando eu entrava na classe, minha letra é V. Então V é um alfabeto, já no finalzinho, né, de ordem alfabética. E aí a professora, ela faz a lista, a chamada. Começa pela letra A, Antônio, Alfredo, aí vai, Batista, Carlos, Francisco, Evaldo, aí chega na letra B, Valdir, aí eu levanto a mão de presente. Todos levantam a mão de presente, não foi assim não, na época de vocês? Agora me diz uma coisa, como é que Deus vai me chamar se eu não estiver na relação no livro da vida? Porque a Bíblia diz que Ele vai chamar cada um pelo seu nome. Então Ele só vai conhecer aquele que o reconheceu na terra em vida como Deus. Eu não posso ser reconhecido por Deus se eu não tenho um nome. Ele vai chamar pelo nome. Quando Ele chamar Valdir, eu subo, quer esteja vivo ou quer esteja morto, lá no sepulcro. Porque os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Então, querido, eu preciso que o meu nome esteja escrito no livro da vida, para que eu não venha ser lançado no lago de fogo, porque lá os habitantes do lago de fogo não é coisa boa não. Se ele está fazendo miséria nesse mundo, porque você pensa que o homem assalta porque ele quer, ele mata porque ele quer, não é não. Existe um espírito imundo na pessoa que o cega. Antes de ser crente, eu estava na casa da minha mãe, era criança, estava assistindo um programa de policial. E o repórter chegou na frente da grade e disse: meu irmão, por que você matou sua mãe? O cara: eu não matei minha mãe. Você matou, cara? Não matei minha mãe. Você matou quem? Você deu 18 facadas na sua mãe. Não era minha mãe. Eu olhando para esse programa e disse: então vai ficar assim. Eu não entendi o reino espiritual, irmão, porque eu não sabia nada de Bíblia. Ficar assim, o cara mata a mãe, é preso, pega em flagrante, e o camarada disse que matou a mãe. Aí eu disse: e você matou quem? Ora, amigo, eu estava em casa, de repente apareceu um monstro. E ele estava armado. E ele veio para cima de mim. E eu esfaqueei ele mesmo. Mas não era minha mãe, só que era a mãe dele, irmão. O diabo, ele usa a pessoa, porque muitas vezes, quando a gente faz oração para expulsar um demônio, quando a pessoa fala assim, a primeira pergunta era assim: ó, onde é que eu estou? Onde eu estou aqui? Como é que eu cheguei aqui? Eu vi muito isso. O espírito imundo sai, meu irmão, a consciência apaga tudo, porque ele está inconsciente. O diabo se apodera da consciência do homem para fazer tal coisa. Então, para mim, o que matou, ele é vítima, só que é vítima do diabo. Não é a vítima que morreu, não, é a vítima do diabo também. E quem é espiritual entende isso perfeitamente. Agora, para isso não acontecer comigo, e o diabo não se apoderar de mim, eu preciso de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Jesus ele vai dizer na palavra: olha, vós sois casa, vós é templo, é morada do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó: mas o Espírito Santo não habita em templo sujo. Qual é o templo sujo, irmão? É eu no bar, é eu na prostituição, é eu no adultério, é eu na mentira. Se eu mentir, meu irmão, o diabo se apodera de mim.
Se eu adulterar, o diabo adultera de mim. Escuta, isso é sério. Você não compreende o reino espiritual. É por isso que você pode tomar uma cachaçinha, de fumar um baseado, né? De adulterar, roubar, enganar. Você sabe qual é a maior prostituição, irmãos? Não é você enganar sua esposa no adultério ou se prostituir, se entregar ao desejo carnais antes do casamento. É você prostituir o Espírito de Deus, sujar a casa dele, e ele, sai. E quando o Espírito Santo sai, o que eu estou vulnerável. Eu sou predador agora. E o diabo olha para mim como presa. Olha para você como presa. E aí o seu nome, no momento que sai, o que aconteceu com Saul? Deus derrama sobre ele o Espírito Santo. Saul se torna rei. Saul desobedece. Deus diz assim para Saul: Saul, tu mata lá todos os inimigos, mas não pega nada de animais, carneiro, tudo da guerra, deixa lá. Saul pega o quê? Pega os novilhos, os cevados, pega os... Aí chega o profeta. E é isso aí, Saul. Eu estou ouvindo sinos, né? A vaca, o carneiro com o sinozinho. Ele disse: não, é que isso aí eu trouxe para sacrificar para Deus. Deus não recebeu, não. Saul pegou, desobedeceu. A partir de hoje, o teu reino está rasgado. O Espírito de Deus sai de Saul. Uma vida, meu irmão, sai. Desobedece. Sai. Ei, a palavra vai dizer: quando expulsa-se o demônio de uma pessoa, ele se torna casa. E essa casa tem que estar ornamentada. Ela tem que estar ornamentada em que? Servindo a Deus. Mas se ela não está, a Bíblia vai dizer que o demônio fica andando em lugares áridos. E a palavra vai dizer que ele volta. Quando ele volta, ele traz mais 7 demônios. E a Bíblia diz que a situação daquele cidadão se torna pior do que a de antes. Então escuta isso aí. Isso é reino espiritual. Deus, ele é espírito, irmãos. E para mim entender essas coisas espirituais, eu preciso ler Bíblia, conhecer Bíblia, pregar Bíblia, viver Bíblia. Como conhecedor, por que eu vou andar no erro? Eu digo eu aqui, em particular, pessoa, pastor. Só que eu tenho uma missão. E a missão, sabe o que é? É conduzir vocês aos céus. Porque vocês não são pastores, não são chamados. Aí Deus coloca pastor. Jesus veio como um bom pastor, e o bom pastor dava a vida pelas ovelhas. E que a vida pelas ovelhas é eu me jogar debaixo do carro para morrer no teu lugar? Não. É orar por você, é trazer a revelação para você, é clarear a tua mente, o conhecimento, dando conhecimento da verdade. Porque senão, meu querido, nós vamos viver eternamente no lago de fogo. Bom, se o lago, irmão, é de fogo, já não é coisa boa. Já não tem como ser bom. Medita nessa palavra. Faz uma autoanálise da sua vida. Vê como é que está o vaso. Tira aquilo que desagrada a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. É tão completa a Bíblia que Paulo, quando escreve, ele fala, se eu não me engano, é Paulo que fala sobre os deveres das mulheres cristãs. Qual é o dever da mulher cristã? Que a mulher se atavie em traje honesto, com pudor e decência. Ele vai dizer assim, nem com ouro e nem com pérolas, e nem com vestidos preciosos, mas como convém às santas mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Aí
um obreiro que saiba manejar bem a palavra, que não tem que se vergonhar dela, que pregue, que viva. Bem, queridos, eu aceitei Jesus, foi para morar no céu. Você aceitou Jesus para morar no céu. Deus, ele olha para Josué e diz: Josué, não te aparta desse livro, nem para a direita nem para a esquerda. Josué, olha, medita nele de dia e de noite. Medita. Porque tu fazendo assim, tudo que tu fizer vai dar certo, vai ter prosperidade, vai ser bênção. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. O que está acontecendo no mundo hoje são os sinais. Deus, ele é tão bom que diz: eu vou deixar um sinalzinho para vocês. Olha, haverá guerra. A palavra vai dizer aqui, irmãos, que o rio Eufrates é o rio que nunca ia se secar. Não era para secar. Só que nos últimos dias Deus disse: ó, o rio vai secar, Eufrates, e os inimigos vão passar a pé seco para guerrear contra Israel. O que aconteceu agora? O que está acontecendo lá? O rio secou, irmãos, que rachou. Aí a gente ainda está brincando de ser crente. A gente ainda está enganando, está mentindo. Tem mente, não é mente de Cristo, é mente maliciosa, quer ser sabido. Porque ainda é para ser sabido, não, sabido é o diabo, porque é para ser sábio. Nós vimos uma palavra oficial sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, Senhor, eu não quero nem ouro nem prata, eu só quero que tu me ensine a conduzir esse povo. Deus se agradou do pedido de Salomão. Aí o sonho vai dizer o quê? Uma palavra ali, que Deus aparece a Salomão e diz: olha, homem, tu nem pediste nem ouro nem prata, e nem pediste que eu colocasse os teus inimigos debaixo desse cabelo dos teus pés, mas tão somente sabedoria, pois eu vou acrescentar. Vou te dar sabedoria, tu vai ser o mais rico. Que nem um trono, quem sentou no trono atrás teve tanta riqueza, e nem os que ainda hão de sentar. Eu acredito, irmão, que dizem que o Elon Musk, né, era o primeiro homem mais rico do mundo, mas agora ele perdeu. Agora tem um tal de Bernardo aí, que tem 207 bilhões de dólares. O Elon Musk tem 204 bilhões de dólares. Então ele perdeu aí por 3 bilhões aí. Nem esses homens se comparam com Salomão, com toda a riqueza que eles têm. Salomão era muito mais. Sabe por quê, irmão? Porque tinha Deus, o dono do ouro, da prata e o dono do mundo. Porque servia a Deus. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado e nem mendigando pão, quando se é fiel a Deus. Não se esqueçam disso. Mas o melhor não é riqueza, o melhor é ter o seu nome escrito na vida. A Bíblia vai dizer assim, ó, que Jesus, ele manda os apóstolos: vai lá, prega, tenho esse que vos dou poder, em meu nome vocês vão expulsar demônio, vão pisar na serpente, escorpião, eu vou fazer mais maravilha do que eu fiz. A Bíblia diz que ele enviou os 70, irmão, de 2 em 2. Jesus ainda estava ali em vida. Eles voltaram. A alegria é tão grande, dizendo: Senhor, eu fui expulsar o demônio, até os demônios se submetem ao teu nome. Mas de repente outro chega: Senhor, eu orei e o paralítico andou. Senhor, eu orei e o morto ressuscitou. O mundo falou, o surdo ouviu. Jesus olha assim, vê a alegria deles. Sabe o que Jesus diz para ele? Alegrai-vos com isso não. Olha só a garantia de Deus aí, ó. Alegrai-vos com isso não, meu filho.
Mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Havia uma certeza, uma convicção agora que Deus colocou, firmando aos homens que faziam a obra. Estava um livro, a melhor coisa, irmão. Não adianta você querer servir Deus para querer casa de praia, querer sítio, querer Hilux, não. Queira só que seu nome esteja escrito no livro da vida e que não passe por juízo. Amém? Quem compreendeu, dá glória a Deus e bate palma para Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. E como é de praxe, a gente vai fazer um apelo também. Claro, né? Todo culto tem que ter um apelo. Se tem alguém para se reconciliar, ou se tem alguém para aceitar Jesus nessa noite, para colocar o seu nome escrito no livro da vida, certo? A palavra foi dita. Como eu falei, hoje eu passei a tarde, um dia eu estou ali trabalhando lá em casa, puxando um cimentozinho aí, fazendo piso, ou coisa ruim. Esperei um amigo para me ajudar, eu era servente, fazendo a massa, trazendo a massa e colocando no piso. Aí eu digo, Jesus, quando chegou na metade, as costas doendo de Jesus, não aguento mais não. Mas isso não impede a gente estar aqui. Aí eu não tive tempo de ler a palavra, e quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, me dá a palavra. Aí o Senhor me dá essa palavra. Antes dele me dar, eu estava ali em pé, ali, ligando ali, afinando violões, o Senhor me leva, ó, Apocalipse 20. É ali, tá bom, Jesus, vamos pregar. Por que, meu irmão, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus sabe qual é a tua carência. Ele sabe que você viria. Ele sabe que você precisa da palavra. Porque eu estou esperando Jesus milésimo de segundo. E se eu não vir milésimo de segundo, eu vou esperar mais um milésimo. E assim vai. Ele pode vir agora, o culto não pode nem terminar direito, eu não posso nem terminar a bênção apostólica. O céu vai se abrir, Jesus vai vir e eu vou subir. Eu quero que você suba. Senhor, me lembra, quando tu entrar no paraíso, Jesus olha para aquele que se arrependeu e disse, hoje mesmo tu estará comigo. Vamos orar, agradecendo a Deus. Quero agradecer a presença de todos, a presença do nosso amado irmão que nós convidamos no evangelismo. Ele ia trabalhar, né? Graças a Deus está aqui. Evanildo e família. Presença do nosso amado ali, glória a Deus, irmã da Janete, o varão de fogo aí, e a mulher de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Não. Senhor Deus e Pai da glória, nesse momento na tua presença, eu quero te agradecer pela palavra, te agradecer, Pai, por cada alma, cada vida que nessa noite se encontra nesse lugar. Pai querido amado, eu quero pedir a bênção sobrenatural na vida do teu servo e das tuas servas. Senhor da glória, leva-os em paz como tu trouxeste em paz, guardando-os e livrando de todo mal, Deus, de toda astuta cilada do diabo, repreendendo toda sorte de doença e todo dardo inflamado do maligno. Tome em tuas mãos a tua igreja, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não vai prevalecer, Pai. Nós estamos vivendo uma época de perseguição, países que não aceitam, meu Deus, meu Pai, esse mundo andar com a palavra, proferir a tua palavra, pregoar a tua palavra, mas o Brasil está aqui, Deus, dando-nos essa oportunidade, essa liberdade, Deus. Aquilo amado, assim eu te oro. Já te agradeço, crendo na bênção, crendo na vitória, crendo no sobrenatural na vida de cada um. Obrigado, Deus de Israel, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, pois que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e que a união, Senhor, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo esteja sempre derramado sobre toda a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Palmas para Jesus. E aperte a mão do seu irmão, desejando a ele Shalom Adonai.